e a gente também conversa seriamente sobre obesidade. Uma pesquisa feita no Brasil pela Vigitel apontou que a obesidade no país, o número de pessoas obesas, gordas, cresceu 60% em 10 anos. A porcentagem de indivíduos obesos pulou de 11,8% para 18,9%. É quase que dobrou, né, gente? Isso quer dizer que 1 em cada 5 brasileiros está acima do peso. Aí você fala, mas tudo bem, né? Ó, segundo a pesquisa, a consequência desses números é o aumento de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão arterial, enfim, e outras coisas mais. Só para você ter uma ideia, segundo o Ministério da Saúde, a obesidade custa ao Sistema Único de Saúde, o SUS, quase 500 milhões por ano. O problema para mim é assim, não é nem o que gasta-se, mas é o quanto a gente perde em qualidade de vida e em vida, né? E o que eu quero é que a gente viva e viva bem. Gente, são números alarmantes, a gente precisa realmente olhar para a obesidade de forma séria e para a gente entender se é possível, como combater a obesidade e por que a gente deve combater, que convidamos o Dr. Paulo Frange, que é médico cardiologista, está no 6º mandato como vereador de São Paulo e é um dos mais atuantes da Câmara, tendo mais de 460 projetos protocolados, 160 aprovados e sancionados em lei e 201 em trâmite. E é na área da saúde que está uma das suas maiores bandeiras como vereador, inclusive a construção do Hospital Municipal da Vila Brasilândia, quem é dessa região conhece e tem certeza que tem gratidão. E para a gente também é uma honra recebê-lo. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo, viu? Prazer. Vamos conversar sobre o coração e a obesidade. Tem uma ligação forte nessas duas coisas, não é? Peraí, eu acho que caiu o pezinho da minha cadeira. Só tô preocupada se depois vai... eu vou sentar aqui do seu lado enquanto eu vou pedir carinhosamente para alguém consertar para mim. Vai que o negócio cai e a gente está ao vivo, né? É verdade. Bom, mas tem relação entre a obesidade e o coração? Sim. A doença metabólica, ela é decorrente da obesidade, né? E a obesidade hoje não é mais um problema regional, local ou de algum país. Ela é conhecida como uma pandemia. Quando nós temos uma epidemia, ela é localizada. Ou seja, o mundo todo tem um problema. 1 bilhão de pessoas do mundo inteiro, que tem 7 bilhões, tem problema com o peso, tem problema com a obesidade. Você falou agora há pouco, 500 milhões por ano o custo com a obesidade, eu estou falando do custo direto, imagina o sofrimento. É o que mais eu acho que nos preocupa e que tem que nos preocupar e tocar o coração de quem está assistindo, né? E o Ministério da Saúde está muito atento, eles vêm caminhando nos últimos 10 anos, tem sido feito pesquisas em todas as capitais. Essas pesquisas são bastante sérias, porque só para quem tem telefone fixo é telefonado e é feito todas as estatísticas das capitais como um todo, para que a gente possa saber exatamente como é que está indo o brasileiro. De 2 em 2 anos se compara. E aí dá para perceber, nós aumentamos nos últimos 10 anos em mais de 60% da presença da obesidade entre as pessoas. Ou seja, quase que dobrou o número das pessoas que estão com sobrepeso, ou seja, está acima do peso. E o que chama atenção é que os garotos entre 18 e 24 anos são fortemente atingidos por isso. Aquele período que vai do Enem, do vestibular, até o início da carreira profissional, onde ele começa a sair de casa para ficar comendo na rua. Então, peraí que a gente já vai emendar com uma pergunta. Só vou voltar aqui para o meu lugar, que assim eu me comunico melhor com a turma aqui da produção. Mas se é nessa fase, a obesidade, então, tem uma relação com a ansiedade, porque nessa fase começa a ansiedade por conta do Enem, por conta da escolha profissional. Sim, é um momento de bastante insegurança. A busca pelo conhecimento, por estudar, comer fora, trabalhar, comer fora. Cada dia que passa, menos tempo para dedicar à alimentação e cada vez mais sedentário. Nesse momento que deveria estar com atividade até maior. E veja, Cláudia, não falta espaço, porque uma cidade como São Paulo tem mais de uma centena de parques, nós temos um número extraordinariamente alto e elevado em relação à média do resto da América do Sul, de número de academias, mas está aumentando a atividade física na população brasileira. O problema é que a obesidade, Cláudia, ela é tão maior quanto menor o nível de escolaridade. As pessoas acabam não compreendendo exatamente, né? Eu vi agora há pouco com muita alegria você falando de Itaí.
Está chegando o Natal e nós não precisamos de engordar no Natal, né? Existem as dietas que são preparadas hoje, a riqueza de produtos para que a gente possa produzir pratos saborosos e com menos carboidrato. E olha, muitas vezes você que está em casa pensa assim, poxa, mas fazer dieta custa caro. Na verdade, não. Se você escolher comida de verdade, aquela mandioca que talvez você tenha no seu próprio quintal, é um ótimo carboidrato de baixo índice glicêmico, a batata doce também. Ao contrário da farinha de trigo, que já não é legal, que é ruim, do açúcar refinado. Então, é a gente fazer boas escolhas. Talvez você tenha mel com facilidade aí na sua cidade. Vamos fazer as trocas, né? Falando em mandioca, não esquecer do inhame, né? Que é maravilhoso. Riquíssimo, né, doutor? Riquíssimo e baixo índice glicêmico também, hoje está ocupando um espaço muito grande, né? Então, a nossa preocupação é que a presença dessa obesidade na criança, ela vem sendo acompanhada com muito rigor, porque nesse momento ela está sob controle do Estado, porque as crianças estão na creche e estão comendo na escola. Já existem regras, existe inclusive decreto, São Paulo tem isso, nas cantinas das escolas é proibido a venda ou a comercialização de refrigerantes, bolachas recheadas, tudo aquilo que refrigerantes e sucos prontos para beber, né? Nós orientamos sempre a utilização da fruta in natura, porque você utiliza a frutose, que é importante como fonte de energia, mas junto vai também o bagaço, a casca. E tudo isso é muito importante para que você possa segurar esse açúcar e ele não ser transformado em gordura. Mas essa é uma regra que ajuda muito. Entre as crianças, a nossa outra preocupação é o bullying. Essa criança, quando ela começa a crescer gordinha, ela começa a ser discriminada pelos meninos colegas e as meninas colegas. Começa a ganhar apelido, começa a ficar isolada socialmente, aumenta a angústia, aumenta a ansiedade, ficando mais sozinha, come mais. E aí ela não participando das atividades físicas, não indo passear no parque, não participando das atividades do mexa-se, que essa molecada gosta tanto, né? Não vai brincar de skate, não vai correr, e não vai estar em grupo, e essas crianças acabam reduzindo também a queima calórica, e aí aumenta mais a obesidade. Então a obesidade infantil, ela hoje é uma preocupação muito grande, e o bullying com essas crianças nos preocupa mais ainda. Precisa, viu? Você que está em casa aí, talvez cuide do seu neto, da sua neta, mesmo do seu filho, da sua filha. Tem que ser rigorosa na escolha do que você coloca na mesa. E outra coisa, não adianta você querer que os seus filhos tenham hábitos alimentares saudáveis se você própria não tem. Tem pai e mãe que se entope de açúcar, que se entope de refrigerante, que se entope de farinha refinada. E aí, que exemplo que dá, né? Então, a gente vai acabar formando um cidadão que come igual. E aí, Cláudia, tem os vovós, né? Vovô e vovó que não deixa de chegar em casa com um presentinho. E sempre lá vem o chocolate, vem o doce, vem a bala, vem o sorvete, né? Na casa da vovó pode. O sorvete tem a gordura chamada trans, que é uma gordura perigosa para a saúde e tudo. Então, a gente tem. Agora, não está proibido, né? Nós temos que dedicar, pelo menos nos momentos de festa, no final de semana, deixa a criança curtir um pouco mais aquela alimentação que gosta, mas mantém um ritmo. O problema é que a obesidade, ela acaba sendo encontrada na mesma casa. O pai gordo com a mãe gorda, a chance do filho ou da filha crescer gordo é de 80%. Sim, até por conta dos hábitos, né? A mesa é gorda. E quando um é gordo e o outro não é, 40%, é a metade. Essa é uma situação que nos preocupa muito, ou seja, preparar a comida em casa é muito importante. E conversando sobre isso. E hoje não falta informação. Você entra na internet, tem muita informação importante. É verdade. E dá para você seguir sem tanta preocupação e, como eu falei, sem tanto gasto. Eu volto aqui já já, a gente vai abrir para um momento de perguntas e respostas. Então, doutor, pode responder a sua dúvida. A gente está diante de um cardiologista que tem bastante experiência. Pode perguntar e ele responde já já. 0 operadora 11... 950 45 18 40. O WhatsApp não tem operadora. 011 950 45 18 40. Eu volto já já. Agora vamos continuar então com o Dr. Paulo Frange falando sobre as doenças cardiovasculares, sobre a importância da gente cuidar do corpo, mandar embora essa gordura que não precisa fazer parte.
E aí, como eu já Sem disse dúvida. para nossa turma, já temos perguntas aqui, porque todo mundo participa mesmo, viu? E eu vou começar então com as perguntas e aí o senhor vai respondendo, ok? Olá, Cláudia, parabéns pelo programa, eu não perco um dia. Eu quero saber do doutor se comer de 3 em 3 horas emagrece ou é mito, porque já falaram que sim, agora falam que não. Na verdade, as coisas vão mudando, né? É a Cida de São Manuel. Beijo, Cida. Muito boa pergunta, Cláudia. A medicina é uma ciência de verdades transitórias. Nós não temos uma verdade única para sempre, porque vai se evoluindo em termos de estudos, pesquisas, etc. O que é muito claro hoje é o seguinte: a primeira boa refeição e a mais importante refeição do dia tem que ser a da manhã. Porque quando o seu metabolismo começa a atividade, você deveria ter, nesse momento, a melhor refeição do dia. Tanto é que na língua portuguesa, em Portugal, se chama pequeno almoço, ao invés de café da manhã. Este sim, é um bom momento para se alimentar bem. Você alimentando bem pelo café da manhã, você vai ficar com a saciedade e não vai chegar na hora do almoço com aquela fome desesperada. O ideal seria fazer as 3 refeições, sendo a primeira mais rica, a segunda uma alimentação normal e a última comer como pobre, bem pobre. Ou seja, o jantar tem que ser bem leve. Nos intervalos, aí sim você pode introduzir uma fruta in natura ou aquela barrinha de cereal quando está trabalhando e não tem condição de comer em outro lugar. Mas não é mais uma verdade absoluta de 3 em 3 horas. O ideal mesmo é você mudar, não é o quanto vai comer e de que hora, é o que comer. Então, comer mais proteína, reduzir hidrato de carbono é importantíssimo. Inverter a ordem do que se faz. Normalmente a pessoa come muito pouco o dia todo, chega em casa e come feito um leão. Isso aí é um problema, né? Voltou a valer aquela frase antiga: tomar café da manhã como um rei, almoçar como príncipe e jantar como pobre, bem pobrinho. Perfeito. Vamos lá. Próxima pergunta. Ana Cristina de Salto de Pirapora, no interior de São Paulo. Ela gostaria de saber sobre a dieta low carb. Ela disse que está fazendo, começou essa semana, mas ela se preocupa porque ela é hipertensa. A dieta low carb não tem problema com a hipertensão. Portanto, é muito importante você reduzir a ingestão de produtos industrializados que tenham sódio. Então, além de você observar, então, aquilo que tem menos hidrato de carbono, comece a acompanhar a presença do sódio no alimento. Você vai entender e compreender rapidamente isso, mas o governo está tratando isso com muita responsabilidade. Existe uma meta de reduzir 14 mil toneladas de sódio na alimentação do brasileiro num período de 4 anos. Então, os produtos, a indústria vai ter que produzir alimento cada vez com menos sódio, o que é bom para todos os hipertensos. Perfeito. Enquanto isso, de olho no rótulo, de olho na embalagem daquilo que você compra e consome. Tem uma pergunta interessante aqui da Vanessa, do sul de São Sebastião do Paraíso. Ela quer saber o seguinte: doutor, eu sou magra, até demais. Só que eu tô ficando com muita barriga, então eu queria saber como acabar com essa barriga. Essa barriga, ela realmente é nociva? Porque as pessoas falam que essa gordura, ela é nociva. Bom, a gordura perigosa é a gordura visceral, é a gordura que está no abdômen. Na mulher, não deve ultrapassar 88 centímetros quando medido. E no homem, não deve ultrapassar 102. Portanto, essa é uma observação importante, é muito fácil medir em casa. A mulher, à medida que vai aproximando do período da menopausa, ou seja, na data da última menstruação, ela tende a ter um depósito maior de gordura na cintura. E aí entra a atividade física, entra a ginástica, a academia, entra todos os tratamentos que as mulheres podem se utilizar para não deixar ficar concentrando gordura. É aqui que aumenta a chamada resistência à insulina, que não tendo para onde ir, ela acaba se depositando cada vez mais aí, na forma de gordura, o açúcar. Então, se evitar o açúcar, evitar, por exemplo, o carboidrato de rápida absorção, isso também vai diminuir? Sem dúvida. E, na verdade, se a gente não consome açúcar e não consome esse carboidrato de rápida absorção, a gente não forma essa gordura. É exatamente isso. É por isso que, muitas vezes, as pessoas dizem o seguinte: eu tomo um suco de laranja todos os dias. Olha, chupe a laranja. O suco de laranja é um concentrado muito bom, é ótimo, mas ele tem uma carga glicêmica muito alta. Se você chupar a laranja e engolir o bagaço e comer junto tudo,
A pera integralmente, a maçã integralmente, é diferente do suco pronto. O suco pronto tem muito sódio, tem conservante, tem muita caloria e leva muita frutose que se transforma rapidamente num depósito de gordura. Aí fica com essa barriguinha aí, com essa pochete que te incomoda. Isso é muito legal, muito sério. Lembrei de um médico amigo nosso que tá sempre aqui, que ele fala assim, tá com sede? Bebe água. Tá com fome? Come fruta. Suco não precisa. É verdade. Né? Agora, a notícia boa, tem que dar uma notícia boa. Nos últimos 10 anos, o Brasil está compreendendo o papel desse refrigerante que é nocivo e nós estamos caindo no consumo de refrigerante no Brasil. Ótimo. A notícia ruim é que o brasileiro também reduziu a ingestão do feijão. Gente, o feijão, ele é riquíssimo em fibra, em cálcio, em magnésio. O Brasil é um dos poucos países do mundo que a gente tem feijão no almoço e feijão na janta. Essa redução alertou o Ministério da Saúde para que chamasse a atenção da importância do feijão. Então, o arroz, que tem problema, mas o feijão não. O feijão é muito importante. Será que isso tem a ver com essa onda de comer sem carboidrato, de comer só proteína e gordura? Exatamente. E o feijão é rico em proteína. Ele é muito rico em proteína, muito rico em fibra, muito ferro, principalmente o feijão preto. Então, se a pessoa come o feijão, ela não vai engordar por causa do feijão? Não. Ela vai engordar por causa do macarrão, da farinha. Da farinha, do arroz que vai junto em quantidade grande. Pode partir para o integral em quantidade pequena. Mas eu cada vez mais encontro pessoas comendo, por exemplo, carne com frutas e legumes e feijão. Né? Mas houve uma redução do consumo e nos assustou muito. E principalmente no pessoal de menor poder aquisitivo. Isso porque houve um aumento muito grande do preço do feijão nos últimos tempos. Ok. A pergunta agora também interessante sobre carboidrato. A nossa telespectadora fala, meu marido está com obesidade e cortou todos os carboidratos. Tá certo isso? Tá certo. Observe se o seu marido também não está roncando muito à noite. O paciente começa a aumentar peso, ele começa a ter um aumento muito grande do ronco. E esse ronco pode, com a obesidade, vir junto com a chamada apneia noturna, onde o paciente, durante a noite, ele faz umas paradas respiratórias, porque faz a apneia. É muito comum, o percentual é de mais de 30% da população tem. E na hora dessa apneia, ele acaba ficando com menos oxigênio no sangue, produz um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio que aumenta o peso. Então, ele começa a entrar num ciclo vicioso. Portanto, se ele estiver roncando, não leve ronco em brincadeira. Brincadeira de ronco deixou de ser brincadeira. Agora, quando a gente encontra alguém roncando, a gente procura o médico e conta que está roncando muito, porque os homens roncam muito, as mulheres também depois da menopausa. As mulheres antes da menopausa, muito menos, mas as mulheres depois da menopausa roncam tanto quanto o homem. Aumenta o peso, reduz a musculatura do pescoço e da glote e aí passa a roncar. Aí reduz a entrada de oxigênio na hora do ronco com a apneia. E com isso ele acaba oxigenando menos o cérebro, aumentando a velocidade da perda de memória, da habilidade, uma sonolência insuportável no dia seguinte. É por isso que diz o seguinte, tem sempre um gordo cochilando. É verdade, ele não conseguiu dormir à noite. À noite ele só ficou de olho fechado, não descansou. É chamada apneia noturna. E é um assunto extremamente importante, a gente tem que abordar isso cada vez que a gente fala de obesidade. A gente falou sobre isso na semana passada, mas vamos falar de novo, porque isso realmente é sério. Eu gostei do que o senhor colocou agora, que tem gente que tira sarro, né? Ai, ronca, a mulher reclama, o marido reclama. Só que esse assunto sério, o ronco é um sinal de que tem que tratar, porque pode ficar complicado. Ei, Cláudia, quem nos ouviu agora, seguramente tem alguém em casa que ronca. O que eu faço hoje para começar a resolver isso? Coloque dormindo de lado. É fácil, coloque na parede, encoste na parede, faça dormir com as costas e as pernas pela parede, de lado. Para dormir de lado, o ronco é menor até que vá no médico. Aprenda a dormir de lado. Dormir de barriga para cima é pior. Ok. Uma amiga me contou esses dias que o médico dela disse que seria bom colocar um micropore na boca, deixar a boca fechada. Isso funciona? Não funciona, fica do mesmo jeito. O que existe a maior parte das pessoas que roncam muito e faz apneia tem o queixo retraído para trás. E isso facilita mais. Não é o seu caso, não é o meu, mas tem o queixo menor e vai retraído para trás. Mas quando a gente dorme, se está dormindo de barriga para cima, pode relaxar. Relaxa mais e tudo. E aí é hora do dentista. E é aqui que entra o nosso trabalho feito com a odontologia, para que se possa utilizar uma plaquinha para dormir em que ela faz um avanço da mandíbula para frente. Com isso,
a língua não desce sobre a traqueia e, portanto, o ronco deixa de existir. Olha, Entendeu? solução super simples, porque até então eu só achava que tinha que ser com o CPAP. Essa plaquinha, isso. Não há necessidade. Primeiro, tem que fazer uma polissonografia para identificar se tem ou não tem apneia. Mas muitos dos pacientes que têm apneia não tem necessidade de utilizar o CPAP. Muitas vezes a placa de avanço mandibular resolve o problema. Às vezes o problema está no dentista. Ok, vamos voltar para a obesidade, que era o nosso assunto. Eu amo esse assunto de ronco e apneia, porque acho que as pessoas levam um pouco a sério, isso é coisa séria. Muito pouco. Aqui a nossa telespectadora, que é a Vera, do Espírito Santo, ela fala: eu sou baixinha, tenho barriga grande, não me acho gorda. Faço exercício físico leve com simulador de caminhada por 45 minutos todos os dias. É válido esse exercício com o simulador de caminhada? Sem dúvida. A nossa orientação hoje é mexa-se. Nem todos conseguem fazer toda a atividade física que deveria, mas o importante é não ficar parado. Nós estamos parados demais. Antigamente o corpo humano era dividido em cabeça, tronco e membros. Hoje é cabeça, tronco, membros e celular. Ninguém mais deixou de ter o celular na mão. Verdade. São 4 partes. E aí ele fica o dia todo no celular e depois, quando ele desliga o celular, ele fica olhando a televisão e quando não, ele vai para o outro computador. Então nós estamos parados demais. Qualquer atividade que envolva movimento é útil. É lógico que você falou agora há pouco que faz atividade, que manter atividade física, tem que isso ser parte da vida. É muito importante. Mas, por exemplo, as pessoas com mais de 60 anos, o joelho dói. De repente, tem que encontrar uma atividade que o joelho não tenha a dor e possa tratar a dor do joelho também. Nem sempre é a caminhada, porque tem impacto. Às vezes a bicicleta com menos impacto, né? Você pode pedalar. A bicicleta em casa, ela é muito importante. Na academia, é muito importante porque você não tem impacto. E você que mora na praia, que tem uma ciclofaixa, por favor, faça isso por mim, porque eu adoraria ter uma na minha frente para pedalar e a praia toda. Quem me acompanha sabe que eu amo e vale a pena. A gente tem que se exercitar, quem se exercita é mais feliz. Tem algumas perguntas falando sobre meditação, sobre yoga. Meditação é maravilhoso, a gente sempre fala sobre esse assunto, mas eu prometo trazer ele em detalhes na próxima semana. Yoga é um exercício físico também que eu respeito bastante, que envolve as duas partes, tanto meditação quanto a atividade física, né? É verdade. Doutor, o tempo voa quando o médico é bom. Obrigado. Então volte outras Obrigado. vezes pra gente continuar conversando. Sem dúvida. Tá E eu bom? acho que apneia e sono é um assunto sério. Vamos São falar Paulo sobre tem uma isso. pesquisa, 7% dos paulistanos têm apneia grave. Isso significa que corre o risco de... Infarto, derrame e morte súbita. E a gente tem que ser simples e verdadeiro assim. Infarto, derrame e morte súbita. Isso tudo tá ligado àquela brincadeira de falar que o teu marido ou que você ronca. Leve isso a sério, tem que investigar. Dr. Paulo Frangi, muito obrigada. Tem o site www.paulofrangi.com.br com mais informações e você pode seguir nas redes sociais, no Twitter, Paulo Frangi, e no Facebook, Paulo Frangi Press de Imprensa. Muito obrigada e até a próxima. Cláudia. Um ótimo Obrigado. final de semana, viu? Obrigado. Bom trabalho.